Que a gente começa hoje o nosso novo ciclo e tem algumas pessoas novas chegando. É, nosso estudo vai até o dia 31 de agosto, que é um domingo. É, e a gente tem um tema muito especial, que é essa sair das histórias, as relações como um caminho para o despertar. Então eu queria trazer para vocês algo que a gente já vem reverberando de várias formas, que é o que é ser um contador ou uma contadora de histórias, o que é acreditar na sua projeção ou na sua introjeção, né? Em outras palavras, acreditar naquilo que você está colocando para fora de si no mundo ou ir acreditando naquilo que colocaram dentro de você. Então é por aí que a gente vai trabalhar, né? A gente trabalha primeiro saudando os pontos ocultos ou os pontos que inibem a nossa visão e que fazem com que o nosso contador personal ou a nossa contadora personal de histórias, seu personal trainer, fazem com que ele se sinta mais alucinado, faça com que ele se sinta mais predisposto, com mais poder do que ele realmente tem. Tradicionalmente, a gente estuda isso como os quatro pensamentos que transformam a mente, que alguns de vocês já estão cansados de me falar sobre isso, mas eles nunca é demais falar sobre isso, porque isso está diretamente ligado a como a nossa libido, a nossa energia criativa, ela está encapsulada pelo contador de histórias, pela o nosso personal magic, né? Criador das nossas próprias fantasias. É, Então, esses quatro pensamentos, eles vão trabalhar sempre com a ideia de te convocar para um dar-se conta, te convocar para um estar presente. Esse estar presente, ele envolve, antes de mais nada, a tua capacidade de perceber que há algo chamado agora, que há algo chamado aqui, que estar aqui significa apenas abrir-se para o que está presente, ao que está se disponibilizando. Isso vai ser chave em vários sentidos para nós e para nossa libido. Porque se eu estou beijando alguém, ou se eu estou trabalhando e estou pensando em outra coisa, isso pode não ser muito interessante. Pode ser sentido, né? Que eu estou aqui, mas eu não estou inteiramente aqui. Eu estou nessa relação, mas também estou com outra visão de mundo em outro lugar. Então, esse é o ponto de você perceber que não há melhor momento do que estar presente, do que estar nesse aqui agora, aqui, e não em outro lugar, né? Quando você está presente, você pode experimentar a transitoriedade do presente, você pode experimentar o fato de que o presente é mutável e de alguma forma você vai precisar saber como, quando, onde, de que forma você vai se relacionar com a mutabilidade do presente, com o fato de que as coisas estão mudando o tempo inteiro. Então, para isso, a libido ela tem que estar flexível, ela tem que estar solta. Ela não pode agarrar A quando é hora de experimentar B. Ela não pode querer que o verão seja diferente do inverno, ou vice-versa.
Então, quanto mais você está presente, mais você vai conseguir se relacionar de uma forma mais direta com o aspecto energético da vida. Por quê? Porque a transitoriedade vai se revelar como a necessidade de ter flexibilidade, de ter habilidade. Se a tua libido está sendo utilizada para agarrar algo, você vai ter um pouco de dificuldade. Porque quando é para estar em A, ou melhor, quando é para estar em B, você ainda está em A. Porque você não sabe como você está agarrando A. Embora todo o contexto seja, olha, agora é B. Chegou a hora de B. Não, mas eu sou A. Eu estou sustentando esta posição. E você, mundo, que me pede A, me pede B quando eu só tenho A, você é um monstro. Eu queria que tudo fosse A para sempre. Essa é a nossa libido com seu pequeno paninho, como aquele personagem do Snoopy, agarrado a algo, achando que chegou em algum lugar, sem se abrir para o que a vida está pedindo, o que o momento presente está pedindo. Isso, é claro, tem repercussões. A sua forma, o momento em que você não se relaciona bem com o que é necessário fazer. Se é o momento de calar, não fale. Se é o momento de falar, expresse. Se é o momento de pedir perdão, peça. Se é o momento de dizer, cheguei no meu limite, diga. De outra maneira, o silêncio e a palavra, ou a ação e a inação, vão estar sempre te confundindo. Você nunca vai saber qual é o timing do que tem que ser feito. Por quê? Porque a sua libido vai estar agarrada em algo. Logo, a tua capacidade de resposta ao mundo vai estar muito limitada, muito presa, muito solidificada. Você é uma pessoa que diz, não, mas eu sempre peço perdão. Ou você é uma pessoa que diz, não, mas as pessoas também têm que ter o seu simancol. Então, há muitas definições possíveis que você pode se agarrar, sendo você forte, fraco, vulnerável, disponível, indisponível, cheio de razão, sem razão nenhuma, etc. E na medida em que você percebe isso, diz, ok, o que eu faço e deixo de fazer produz consequências. O que eu abandono e o que eu invisto produz consequências. Então você começa a compreender mais de perto a ideia de karma, a ideia de causa e consequência. O fato de que um lugar entulhado convida mais entulhos pode te surpreender. O fato de que áreas abandonadas vão chamar a tua atenção também pode te surpreender. O fato de que relações não curadas dentro de você não cheiram bem e trazem uma certa putrefação pode te surpreender. Mas se eu sou o entulho, se eu sou também, eu tenho essa identificação, porque em algum lugar me disseram isso, eu acreditei nisso. Qual é o problema? Com uma ferida ou com uma zona bastante desorganizada no meu coração ou na minha vida? Então, a gente viu o momento presente, a gente viu a impermanência e como o momento presente é chave para a impermanência, agora mais uma vez, como o momento presente é chave para pensar no karma, para pensar no que você vai fazer a partir de agora, neste momento.
Quais são as tuas escolhas? Por onde você vai? Que portas você vai abrir? Que portas você precisa reconhecer que estão fechadas? Isso é bem importante. E na medida que você faz isso, a tua relação com o presente também ganha outro elemento, que é você fica muito mais atenta à, à falta de habilidade de conexão com o presente, vai revelar camadas ou expressões ou aspectos do sofrimento. Em outras palavras, você pode se sentir um pouco perdida porque o mundo não está te dando ar, ou porque o mundo não está aceitando que você carregue A dessa maneira, ou o fato de carregar essa ideia, essa fixação, esse pensamento com a tua energia criativa te deixa exausta. O fato de querer ser um ideal para alguém ou para o mundo te deixa cansada. O fato de querer ser uma pessoa muito amável e muito carinhosa, ou querer que as relações sejam fluidas quando você está diante de um momento muito difícil, pode também te exaurir. E aí você percebe, uau, tem coisas que estão acontecendo na minha vida que não me ajudam e me fazem sofrer. Então a gente está aí examinando um pouco o sofrimento como uma pedagogia, como uma forma de você se realinhar e perguntar, mas por que isso vem sendo assim? Por que eu venho sofrendo com isso? E aí você também vai começar a examinar nesse caminho do sofrimento coisas muito mais profundas, por exemplo, como essa pessoa, eu disse tantas coisas bonitas para ela e mesmo assim ela foi embora? Ou por que essa pessoa nunca me perdoou? Então você vai descobrindo que há uma certa liberdade, e se você tenta fazer com que as coisas sejam de uma determinada maneira, você sofre. E mais do que isso vai abrindo outras portas, que é o fato de que nós não somos coisas, nós somos processos, aberturas em construção, nunca acabados, nunca definidos. Então é por isso que nós somos rejeitados, não é porque nós não merecemos amor, é porque os olhos de fulano brilharam mais para ciclano. Fazer o quê? Ou porque ciclano simplesmente dizer que eu não consigo mais. Eu não estou conseguindo. Ou você mesma não consegue mais. E você verbaliza e diz que eu não consigo. Então você descobre, opa, eu não posso sustentar algo por si mesmo. Aquilo em mim que é a criatividade, a energia libidinal, a energia, vamos dizer assim, os indianos chamam a Shakti, né? Que é o aspecto criativo. Ele tem que estar frouxo, maleável, disponível e fluido. Se eu estou numa relação, se eu estou numa relação afetiva, sexo-afetiva, se eu estou numa relação familiar, eu preciso saber como o apego quer encaixar esta relação, esta pessoa num lugar específico. Você é minha mãe e como minha mãe eu esperava isso de você. Você é meu pai e como meu pai eu esperava isso de você. Você é meu filho. Meu. Esse é a libido se vindo ao propósito da criança, que é o apego. Eu quero para mim. Me dá segurança. Mas, filhinha, você não tá entendendo. Papai tem depressão, papai é alcoolista. Papai não tá aqui. Quem tá aqui é é o cachaceiro. Ah, papai não me ama. Não é bem isso. É que papai ama mais outras coisas. Porque a vida fez isso. Colocaram isso muito cedo na vida de papai. Foi triste.
difícil para o filhinho ou para a filhinha entender isso, né? É mais fácil entender. Não, eu não tenho amor. Agora eu estou segurando um estado de não amor dentro de mim. Agora eu sei quem eu sou. Eu sou aquele, aquela que não pode ser amada nunca. Eu sou o que faz tudo errado. Uau, a libido encontrou algum lugar mais seguro do que papai para sustentar um personagem. Uau, agora nós temos nosso amigo, o contador de histórias. Ele chegou. E curiosamente, como você se agarrou a isso, o seu dedinho, também chamado dedo podre, como um toque de Midas, só que ao contrário, vai tocar todas as pessoas para comprovar que você não pode ser amada. Hum, Eu estou certo. Eu não tenho amor. Eu não mereço amor. Ah. Crença infantil atualizada. Eu sei quem eu sou. Eu sou insuficiente. Uf, é difícil pensar isso sobre mim, mas a gente vai levando. Pelo menos eu não bebo como papai. Oh, é verdade, é melhor, né? Você tá melhor que papai. Mas você, na oposição a papai, terminou modulando a falta de amor próprio que papai tinha e que falta fazia com que papai tivesse uma predisposição a buscar companheiros e companheiras não muito interessantes na vida. Você também buscou o seu, a falta de amor. E agora a falta de amor conta histórias. Então, gente, eu queria que vocês, já para resumir um pouco o nosso processo, o momento presente é chave para o processo erótico. O momento presente é chave para uma vida de amor nesse mundo. O momento presente é o nosso ponto principal de todo o caminho que a gente vai fazer até o dia 31 de agosto. E como fatores que nos acordam, primeiro é esse, momento presente, momento maravilhoso. Você pode estar na merda, mas é a sua merda maravilhosa nesse momento. Ela vai passar. Se você estiver disponível para o presente, tudo vem, tudo vai, tudo passa. O segundo aspecto, a impermanência é fluxo. No presente, tudo vem, tudo vai. Nada pode ser mantido o mesmo, a não ser que você esteja agarrando história. O terceiro aspecto é o karma, é a continuidade. No momento presente, as tuas escolhas importam. Como algumas pessoas sabem, basta você, se você não quer comer um chocolate, você não deve comer o primeiro pedaço. Você vai ter vontade de comer o segundo. Se você não quer beber um copo de vinho, você não deve beber. Se você não quer beber uma garrafa de vinho, você não deve tomar um copo. Se você não quer ter pensamentos negativos, você deve estar muito sobre você ou sobre o mundo, você deve estar muito atenta com a primeira mobilização nesse sentido. E dar-se conta, uau, eu tô aqui de novo me maltratando. Ou eu tô aqui de novo não me abrindo para a vida e me isolando nas minhas ideias. Interessante, né? E por fim, o sofrimento é pedagógico. Nesse sentido, como a gente está trabalhando, ele pode te ajudar a se alinhar com uma visão do mundo mais aberta ao presente. Tá claro para todo mundo isso? Esses quatro aspectos? Sim, muito bem. Então,
O que a gente precisa é entender que há uma relação em curso. Você está em relação com o presente o tempo inteiro. O presente, ele é o espaço aberto, relacional, primordial. Nome bonito. Geralmente é bom você ter ele como amante, né? Amante, o seu primeiro amante, né? O presente. Ser nutrido dele, estar com ele, deixar que ele te mostre quem é você e desfaça, como um bom amante, as tuas ideias sobre ti. Te tire todas as fantasias, todas as camadas e camadas que você, sem querer, querendo, agarrou para sustentar uma ideia mais segura e menos nutritiva de si. Então, essa nossa energia criativa, que, sob limitações específicas, sobre reatividades, tanto se opõe às pessoas que nos machucaram, quanto, em algum lugar, também as copia. Tanto se opõe aos abandonos e situações traumáticas que a gente vivenciou, como também as copia. Hum, Porque não houve outros modelos a serem internalizados, a serem introjetados. Então, na medida em que você, que é um ser de apego, uma criança, é exposto ao mundo, não há muita alternativa a não ser atração e aversão, oposição ou adesão. E curiosamente, você passa a entrar num ciclo no qual, agarrando um determinado parâmetro sobre a vida, você apenas vê a partir deste parâmetro. Então, parte do teu processo criativo, ou vou dizer de outra forma, parte essencial do teu processo criativo, que seria apego à mamãe, apego a papai, aprendizado com mamãe, aprendizado com papai. Eu recebi o suficiente, mastiguei o suficiente, agora eu estou pronto para a vida e agora eu vou construir o meu caminho. Parte desse processo está quebrado, né, pelo sofrimento, pela ignorância da nossa natureza. Quando eu sinto que eu não tô, eu tive que agarrar coisas da relação com os meus pais, da relação com a vida, que não me fazem bem. Eu tive que me opor a coisas, ou eu tive que copiar coisas que não me fazem bem. Quem se opõe tem um problema, porque você está sempre convocando o teu gigante para confrontar, como um belo Dom Quixote. Você está sempre criando as características ou invocando as características que você sempre tem que estar se opondo, né? E quem copia tem outro problema, que quem internaliza, porque na verdade você tem mais do mesmo, só que segue um gosto familiar, né? É como se você tivesse se tornado aquilo, né? Que de um lado você tanto temia ou que você de alguma maneira idealizava. Então esse nosso processo dual, né, de oposição e adesão, ele marca o nosso processo criativo, porque em vez de sentir que eu estou recebendo, me nutrindo para dar um passo adiante, eu sinto que eu tenho que agarrar, defender para sobreviver emocionalmente. Então, nesse sentido, eu não consigo realmente construir uma singularidade,
Qual é a palavra que... Processada, como quem... deglutida. Opa, faz sentido. Não faz sentido. Submissão demais. Obrigado. Outro tempero. Idealismo demais. Tudo pelo amor. Muito doce. Hum, amargura, criticismo, tudo é um problema? Não, muito sal. Obrigado. Ah, então você consegue agora aprender a degustar e a dizer: minha vida vem sendo um pouco bastante salgada, minha vida está sendo doce demais. Hum, Por que que eu venho me agarrando a isso? É porque ou eu tinha que me agarrar para me sentir seguro, ou ou tinha que me defender para me sentir seguro. Eu não sabia quem eu era. Então a minha libido, em vez de me apoiar no meu processo de descoberta, por N questões, ela foi agarrando ideias, mecanismos, personagens para criar escudos, para criar espadas, ou para copiar, para modular, para se alinhar com aquilo que estava disponível. E veja que interessante, porque a gente, quando vai começar o estudo da prática, a gente vai falar que você não pode ser uma cópia do que quer que seja. Você vai ter que degustar da prática você mesmo. Você vai ter que experimentar o caminho selvagem você mesma. Ninguém pode fazer isso por você. Você pode ser uma pessoa que tem muitas ideias bonitas, mas você vai ter que entrar na floresta. Como vem sendo a sua relação com a floresta? É que eu não gosto muito da floresta. Eu gosto de mim, como mamãe gostava de si. Eu sei o que eu gosto. Eu sei como eu faço. Isso papai e mamãe nunca souberam. Interessante. Ou senão, eu sou mais correta que minha mãe, que meu pai, etc. Há muitas configurações possíveis para isso. Mas quando a gente chega na prática do nosso processo, ela é muito simples. Apenas sente e abre os olhos. Já está. Mas, como a libido está presa, e você vem sustentando o espaço vazio com determinados pensamentos, com determinados personagens, com determinadas sensações que te trazem algum nível de movimento, de eu existo, ou de segurança, aqui está tudo bem, na minha depressão, aqui está tudo bem, na minha criticidade, na minha negatividade, ou na minha idealização, é que eu sou uma guerreira do amor. Eu sou um guerreiro do amor. Você me dá X, eu te dou 3x. O problema é quando eu cobro, mas não vamos falar sobre isso. Geralmente, na verdade, os guerreiros do amor são agiotas. Eles não contam isso, mas eles são pessoas perigosas, porque depois eles chegam com a arma e dizem: eu te dei 3x e tu só me deu X. Na verdade, foi pior. Eu achei que tu ia me dar X, tu me deu menos X. Uma pessoa que chegou dizendo que tinha X para dar menos X, é negociável. Mas, porém, contudo, todavia, quando você deu 4x, você é uma pessoa perigosa. Você não leu bem os termos do que é possível. Você encheu tudo com ternura, como aquela bruxa de João e Maria, oferecendo, oferecendo, oferecendo.
para alguém chegar e ficar presa na tua casa de doces, né? E alimentar a tua parte carente. Então, isso somos nós, senhores e senhoras, né? É, agarrar, deixar, perceber que a libido vem agarrando e sustentando coisas e mantendo isso tudo muito ativo é assustador, porque chega, é um vício, a gente está viciado nessa sustentação. Não nos falaram de outra coisa, não nos apresentaram outra coisa. É por isso que quando chega nas práticas do nosso caminho, né, se diz grande completude, já está completo, não há nada que você possa fazer. Isso deixa um pouco perturbado o nosso amigo ego, o contador de histórias, nosso personal magic. É, "Ah, eu não tenho que escolher uma situação negativa para ficar me queixando dela. Não, eu não tenho que escolher alguém negativo para eu tentar, alguém perdido para eu tentar salvar. Não, eu não tenho que escolher uma pessoa que vou me relacionar intimamente e ela vai me trair ou não me ver e eu vou ter que matá-la. Não, nada disso. Eu não vou ter que reprimir tudo, explodir com processos psicossomáticos. Não! Au, já está completo. Não quero. Se não fosse eu, não gosto. E somos nós, senhoras e senhoras. Somos viciados no contador de histórias. Por quê? Porque eles nos traz a sensação de que eu sou eu. E entrar na floresta da prática, como diz o nosso professor James Lowe, você vai descobrir que você é você e não é você. Que nem tudo é sobre você, que você não sabe tudo, nem que você é tão ruim assim, né? Então a gente usa essa versão relacional dos quatro pensamentos para afiar a mente, para deixar a mente afiada. Eu não canso de repetir isso dessa maneira, tá? Porque eu acho que a gente precisa disso como uma forma de se conectar e começar a modular um pouco do tipo, uau, quem eu sou se eu deixo de contar histórias sobre mim? O laboratório para isso é o que a gente chama na nossa de prática. Sente, esteja com o que é, esteja com o que está disponível. Por isso, nós vamos estudar os dois livros de Machique Labdron. Vamos estudar trechos do livro de Machique Labdron e do livro de Suave Simplicidade, que são as canções Mahamudra. Eles não estão prontos ainda, eles vão chegar ainda para vocês. Devem estar saindo da gráfica em breve. Um deles acho que já saiu da gráfica, mas falta o outro. Por que que a gente vai usar isso? Porque a gente precisa do que chama Dharma, que é os ensinamentos. A gente precisa de uma forma que nos diga, olha, é isso que a gente está conversando sobre quando se diz não agarre, né? Não agarre uma ideia sobre você. Esteja no modo natural. Não crie fantasias de personagens, nem negativos, nem positivos. Não se posicione de uma maneira, porque isso inevitavelmente atrai fantasias, assombrações, vampiros. E se você não tiver prática, você termina sendo possuído por estas criaturas e oferecendo sacrifícios de sangue para elas. Sim, sacrifícios de sangue para o seu contador de histórias, alimentando a vida, alimentando o seu ogro interno com a vida, deixando que a vida se vá, enquanto você vive mais do mesmo. Não é muito interessante?
para um pedacinho da inaprensibilidade de tudo, da criatividade inerente, da energia do mundo, que é você, né? Então, esse é o nosso preâmbulo, que também não é um preâmbulo, é um aprofundamento para quem já está aqui. Quando essa libido vai sendo liberada ao nível da visão, mais emoções vão vir. Nem todas são boas, lo siento. Por quê? Porque às vezes você vem carregando uma lapa de pedra de Sísifo apenas para não sentir a tristeza da vida, ou o passado, a tristeza do seu passado, fugindo de algo que inevitavelmente você vai ou reencontrar ou vai te destruir o medo de voltar para esse lugar. E aqui a gente vai treinar algo que é, se for, como se diz na linhagem Drupa, o que tiver que aconteça agora, ora essa. Se eu tiver que aprender, esse é o melhor momento para aprender. Com os meus amigos e amigas que são companheiros dessa jornada. E aí vem Sangha, né? Estamos aqui por isso, não por idealização budista. Estamos aqui para estar com o Buda, sugar a energia criativa dele, que ele tem infinita energia, né? Para, uau, eu venho mentindo para mim, eu venho me enganando ao deixar minha energia criativa aprisionada em barricadas ou em casas enfeitiçadas, querendo que jovens donzelos ou donzelas entrem na casa. Tá tudo bem aqui, não tem ninguém carente. Eu não sou um velho bruxo, tá tudo bem. Pode chegar. Quer uma maçã? Tá tudo bem, pode chegar. Se sinta à vontade. Quer mais água? Tá tudo bem. Né? Esses somos nós, nas relações, né? Ou com os nossos amores, nossos filhos, nossas filhas, nossos amigos, jogando, jogando, jogando. E o tempo passando, passando, passando. Sempre te perguntando que quando, donde, como. Esse é o Buda. Quizás, quizás. Então a gente precisa desse lugar, a gente precisa de um espaço, a gente precisa do nosso momento de nos reunir com a verdade. Então a gente faz isso aqui, a gente se reúne, a gente acende essa grande fogueira juntos. Ela nos aquece. O objetivo é que a gente crie a nossa própria fogueira na nossa vida e algumas coisas naturalmente vão ser queimadas e vão vir emoções, vão vir coisas, você, uau, como se dizem nos textos budistas, assim é. Pelo menos eu estou diante da dor da sobriedade. Eu estou diante da constatação de que eu venho sustentando ideias, personagens, obsessões sobre mim. E a vida é mais fluida, mais leve, mais nutritiva. A dor e a alegria. Há o momento de ser resgatado, há o momento de resgatar. Há o momento de falar de si e há o momento de apenas ouvir. Nenhum desses lugares necessita ser agarrado de uma maneira artificial. Fazemos isso para nos proteger. São estratégias da criança. Mas o que a gente quer é esse senso. Isso, nossas práticas são para adultos, só para maiores. Hum, né? Porque a criança tem muitas fantasias, ela tem muito sofrimento. Nós estamos interessados em curar o sofrimento nosso e dos outros.
A gente está interessado em pôr fim, em ter lugares mais saudáveis, oferecer perspectivas mais lúcidas para nós e para os outros, porque a gente sabe que a gente não quer ver crianças sofrendo, porque estão dizendo coisas sobre elas, porque estão oferecendo gritos ou faltas de afeto, uma vez que a mente esteja cheia de fantasmas ou cheia de fixações, a gente perde o timing, os pais não olham o que estão fazendo direito com os filhos, porque seguem seus impulsos, seguem seus personagens, e é muito triste. A gente pode fazer a mesma coisa nas relações sexoafetivas, a gente pode fazer a mesma coisa com a própria vida. É verdade. Então, quando vocês forem estudar, quando a gente for abrir aqui os textos, vocês vão ver que estamos falando de seres, de pessoas muito especiais, né? Machik Labidron, ela, a história dela que Madá traduziu, é uma história de uma pessoa que foi em busca do que queria, porque ela queria a verdade e não ficou parada em nenhum lugar convencional que ofereceram para ela. É um exemplo, principalmente por ser uma mulher naquela época que havia ainda mais preconceito do que hoje. Ela rompe todas as barreiras as quais foram impostas e se torna a grande yogi humana do Tibete, né? Talvez junto com Yesh Sogyal e Mandarava, que eram princesas, mas Shikla não era uma princesa. Ela era uma camponesa, né? Se expressou como uma pessoa sem posses no mundo e lutou por aquilo que ela queria. E depois a gente vai estudar junto também as canções dos Mahasiddhas indianos, é, onde eles espontaneamente mostram como é a energia livre de crenças. Como é quando você está mais solto, mais desinibido, mais desinibida no processo de aceitação da realidade tal como ela é. O professor James Lowe gosta de usar a palavra atualidade, né? De como aquilo que é, aquilo que está presente aqui agora. É, Então, isso somos nós. Eu acho que eu já introduzi tudo que eu precisava para hoje. Talvez só adicionar isso. A libido, no momento presente, relaxada, vai. Falei que era só para maiores, né? Vai comer o que quer que esteja disponível. É alegria, ela come alegria. Alegria é tristeza, ela come a tristeza. Ela come, digere, deixa aí, né? Ela está no processo claro de relação com o presente. Ela não está na fantasia da imaginação sobre o que o presente é. Isso tem muitos níveis que a gente vai poder abordar em breve. Mas o meu objetivo com vocês um pouco hoje é acender o fogo do conhecimento, que vocês entendam do que a gente está conversando, de entender o impacto relacional e social, né, e existencial que vem de você perceber que você não é uma coisa no mundo de coisas, né? Você não é, você tem todo o potencial disponível, mas quando esse potencial está a serviço de um apego específico, porque isso foi acreditado no passado, o seu potencial está limitado. Você está em limitação retroalimentada, né? E eventualmente a gente tem crises, porque essa retroalimentação não está funcionando. A gente tem burnout, porque essa retroalimentação foi tão obsessiva que gerou um processo de muito cansativo no corpo. A gente tem crises porque surgem emoções que não estavam no script e elas simplesmente dizem: Ei, eu tô aqui e agora?
que você vai fazer comigo? Surgem sintomas físicos que dizem: Ei, simplesmente tá doendo. E você diz: Ai, que horror, eu não sei o que fazer com isso. É que as ideias não correspondem aos fatos, né? E eventualmente surgem crises emocionais, crises existenciais. Tudo isso são os nossos amigos. São tentativas de resgate, tentativas da vida dizer: você não é isso que você pensa que é. Você não é alguém que agarra, que usa a libido dessa forma. Isso não faz sentido. Solte, relaxe, deixe ir. E pouco a pouco, aceitando o fato da impermanência, da ação no momento presente e do aprendizado com o sofrimento, se realinhe, se reorganize para ter um fluxo mais orgânico com a realidade, com aquilo que é, né? Então, eventualmente, a gente precisa saudar e respeitar todas as crises. Eventualmente, a gente tem que estudar para perceber como é, como eu posso invocar a crise. O budismo é o caminho de invocar a crise. Invoque a crise, o clima está tenso. Você precisa invocar a crise, porque quanto mais você invoca, mais anticorpos você ganha. Você, uau, uau, é isso. Eu preciso não ser uma coisa. Por quê? Quando a encossoada das gentes, como diz o poeta, chegar, quando a morte chegar, o único mal irremediável, o que é que você vai apresentar para ela? É que eu fui uma boa pessoa. O mundo é que me tratou mal. Principalmente fulano, Beltrano e Cicrano, Dona Morte. Você pode ir lá primeiro? Não. Que traição. Até tu, Brutus. A gente faz isso, né? A morte, ela não pode ser negada. Ela não pode ser maquiada. Ela simplesmente surge, ninguém sabe quando, ninguém sabe onde. E o que se sabe na nossa tradição é que quanto mais leve, melhor. Quanto mais claro, melhor. Quanto mais lúcido, melhor. Ah, ok. Quanto mais não apegado, melhor, né? A não ser que você queira virar um fantasma. Olha. E daqui a pouco vai ter uma série na Netflix sobre você. Uau! Fulano, a casa assombrada de. Né? Bom, era antigamente, quando os fantasmas eram mais sensuais, né? Tipo Ghost. Hoje em dia é só. Ah, diga meu nome. A pessoa não sabe o nome. Hum. É muito lindo o filme de fantasma, né? Porque você vê toda essa busca pela causa, né? Se você não sabe a causa, você não tem como fazer com que o fantasma cesse, né? O processo dele. É muito bonito isso, né? Muito psicanalítico. O retorno do reprimido. E somos nós, senhores e senhoras. A gente está aqui para nos trabalhar, para não assombrarmos ninguém. Ao contrário, que na hora da morte, iluminemo-nos. Que na hora da morte possamos ser como brisa e desejar amor ao mundo. Isso é o que os Budas fazem. Eles ainda fazem mais, porque eles dizem: eu volto sempre, se for necessário. Eu amo e choro de novo, por amor a esses seres que foram minhas mães. É um pouco polêmico pra gente, mas ele quer dizer: todos aqueles que te trataram com carinho e ternura, eu voltarei para ajudá-los. Esse é meu compromisso. E eles dizem: e esses seres são infinitos, né? E eventualmente aqueles que eu maltratei volto dentro dessa família para eu aprender a amá-los. Um pouco complexo, mas é assim que é. Então, onde quer que você localize um sofrimento, perceba qual é a posição de mente que está conectada a ele.
Perceba, use os quatro pensamentos de forma direta. Né? O que é que vem sendo repetido? O que é que vem sendo colocado aqui? O que é que vem limitando um potencial mais livre da tua energia com o momento presente? Né? Tenta ver o que é que está complexificando a tua vida. Que história é essa que está sendo contada? Isso vai ajudar e não vai ser pouco, não. Muito bem, então a gente termina essa primeira horinha agora e vamos para as perguntas. É, Aí veja, uma coisa que é uma questão minha pessoal, que é quem quiser não aparecer no vídeo que vai para o YouTube, faz a pergunta, mas não liga a câmera, tá? Porque as pessoas que vão acessar a gravação vão ver por lá. Eu também estou fazendo de outro jeito agora, eu falei com o Bruno, que é para a gente deixar só o áudio também, então isso também vai estar disponível para quem quiser. Para as pessoas que não vão poder estar com a gente aqui na sincronicidade ou mesmo quando a gente for faltar. E é isso. Então, se tiverem dúvidas, questões, colocações, problematizações, estamos aqui. Vejam se está claro, se tem alguma coisa que precisa ser trabalhada. A gente tem essa meia horinha para conversar mais tete a tete. Eu sei, tem perguntas no chat, se tiverem. Também. Ah, sim. Isso, América. Aqui Matheus já respondeu, né? A gente já fez alguns encontros antes, e a gente está recomeçando um ciclo agora, que é esse ciclo sair das histórias, as relações como caminho para o despertar. Isso das relações, hoje a gente já falou, mas vai ficar mais claro, né, nos encontros futuros, do que a gente faz, como perigosos nós somos. Muito bem. Flávia levantou a mão. Bom, João, boa tarde. É uma velha história, né? Para quem está chegando, não sei se vai nem entender, mas para nossa turminha aqui, que já está aqui há um tempão, eu já te perguntei isso 500 vezes. E Uhum, 500 vezes eu preciso te ouvir. Você falou, eu tentei escrever antes, porque você começou com um preâmbulo aqui, né? Você está uhum, falando que a gente tem que estar em relação com o presente o tempo inteiro, obviamente. uhum, Mas depois você falou, né? Você falou uma coisa antes, depois você falou das características né, do Dom Quixote, que está eternamente combatendo, combativo. E a minha pergunta, de novo, seja essa de combate, ou seja o que dá de mais ou que dá de menos, não importa. Como desconstruir? Como deixar de ser? Como isso uhum. para mim, porque assim, o tempo passa, né? A gente está aqui e tem sempre, parece que é um loop, você tem uma cilada, você volta, Uhum. sabe, o disco quebrado. Tá, parece que você tá saindo do negócio, bum, cai de novo. Daí você É, vai, parece que tá, bum, cai de novo. Quanto tempo isso? É uma vida inteira. Assim, porque, né, são quanto tempo já que, né, eu aqui, eu tô falando de mim agora. é. Eu tô há Quantos 20 anos anos isso, nessa, né? né? Olha só, eu tô há 20 Tá anos. bom. É só por Ah, hoje. Hum. O processo ele vai melhorando, sabe? Porque você vai se dando conta mais fácil. Eu tô com 41. Eu comecei aos 20, é um baby. Então são 21 anos, na verdade, né? E tem alguns autores que dizem o Dharma, isso que a gente tá vendo, é difícil pra gente jovem. Porque as pessoas jovens, elas têm muitas fantasias, elas têm muitas idealizações, elas não viveram ainda, não experimentaram o sabor dos seus fracassos, né? Então, é uma coisa mais para adulto mesmo, né? E hoje em dia, por exemplo, vez ou outra, eu tô fazendo uma prática, eu vem choro, eu me emociono,
Me emociono emocionalmente, do tipo, uau, coisas que eu não. Uau, isso é sofrimento, né? Ou eu vejo uma situação que não me comoveria antes e me comovo, ou me dou conta de algo que estava fechado em mim e que eu abro, né? Ou me dou conta de uma limitação. Então, assim, no nível relacional, é um eterno dar-se conta. Você está sempre se dando conta. No nível da prática também. É claro que com o tempo, algumas coisas vão ficando mais claras e mais evidentes. É assim que eu me fecho. É assim que eu me abro. É no primeiro copo que o alcoolista se perde. Não é no segundo, nem no terceiro. Porque pro primeiro, quem bebe primeiro, quando você tem um problema com álcool, o segundo e o terceiro vem fácil. Então, você começa a ser um yogi, uma yogi, né? Você começa a ser uma pessoa que está interessada nos processos. E é claro que você vai tendo, não, olha, isso está melhor, isso melhorou, né? Ou, isso aqui, poxa, interessante, né? Eu queria, essa aqui eu fico chutando o gabarito, né? Quando o assunto é morte, eu fico, não, bora mudar de assunto, que é isso? Oxe, papo baixo astral, né? A gente pode pensar nisso, mas o que é que eu preciso? Então, é como se você precisa, a gente precisa fazer nascer um adulto funcional, existencial, né? Que é se defrontar com o momento presente, impermanência, karma e sofrimento. Eu preciso olhar minha vida e cozinhar esse prato bem cozinhado, no sentido de que, uau, o que é que eu venho fazendo? Que pensamentos ou que posições mentais? Porque pensamentos fixos só vêm por causa de posições mentais fixas. Então, que posições mentais eu estou sustentando sobre mim? O quão carinhosa eu estou sendo comigo? O quão duro eu estou sendo comigo? Quais são as minhas obsessões? Né? Então, é como se você precisasse desse processo relacional para descobrir como você não relaxa. Como é que eu venho não relaxando e aceitando a ternura comigo momento a momento? Como é que eu venho complexificando o que não precisa ser complexificado? Eu tô falando uma resposta genérica, tá, Flávia? É tipo, Não, não, eu acho que à medida, né, que a gente vai estudando e vai praticando, a coisa interessante é que você vai se dando conta, né, isso. desse cozido, né, Uhum. as coisas acontecem, antes você não identificava, agora você identifica. Aham. Mas é como aprender um idioma, né? É. Antes você cometia o erro e não identificava o erro. Chega um momento quando você, à medida que você vai estudando e vai praticando, você começa já a identificar esse auto, você se É. corrige. Eu não sei se É. isso já É aconteceu isso, com é. todo mundo que já aprendeu uma língua. É assim. Mas assim, eu tenho visto também, eu que tenho uma característica, né, que eu primeiro eu faço e depois eu penso, Uhum. né? Primeiro eu falo e depois a hora que porque tá tão impregnado, o problema é esse, tá tão impregnado, É. né? Aquilo é tão profundo que é difícil, né? Tu pode usar uma expressão que eu gosto que é assim, não é que tá impregnado. Eu tô impregnando. Não é algo que me foi colocado. Uma coisa é o que me colocaram. Outra coisa é como eu sustento isto. Porque você Boa. sustenta pela, que a palavra não é, pela perversão da libido. A libido serve ao prazer, ao encontro com a vida. A libido, ela precisa repousar no amante vida, na amante vida, puro espaço. E ela retorna. Né? Quando a gente for estudar as práticas tântricas, a gente vai trabalhar com fluxo de energia. Isso é a vida. Só que quando ela está aprisionada, eu sustento o que fizeram comigo. E eu me lembro disso. E eu me agarro a isso. E eu me torno isso. E eu me relaciono com isso. E o meu mundo é isso.
Boa, João. Essa é a definição cíclica do samsara. A roda é fechada, não há espaço. Às vezes você consegue sustentar aquilo por um tempo, só que não. O prazer, ou a ilusão se desfaz e você encontra o fato de que você vem sustentando um personagem e agora o seu poder está menor. Então, esse é o drama da roda da vida. Deuses e infernos, deuses e infernos, deuses e infernos, né? Teoria e prática. Os deuses são extremamente teóricos. Só que quando eles começam a contemplar a morte, eles vão para os infernos. Eles não sabem o que fazer porque a vida era tão boa, tudo era tão lindo, né? Nos infernos é puro pragmatismo, é tudo muito violento. É tipo, isso aqui. Mas não precisa nem de uma coisa nem de outra. Nem idealizar o positivo. E cuidado, gente, porque os provérbios têm muita sabedoria, né? De boas intenções o inferno está cheio. De visões idealizadas sobre você, de como você deveria ser, você se tortura. Você pode se torturar a vida toda. Porque você não é como você, uma parte sua acha que você deve ser. Você é isso, você tem pensamentos negativos. Olha lá, isso. Não posso ter. Não. Você tem e você pode cuidar disso. É, você se maltrata, você se trata de uma forma muito ruim, você se tortura. É, eu sempre faço isso. Você está fazendo isso agora mesmo. É, mais uma vez. Essa não é a melhor forma de falar sobre você. Você merece carinho. Se você percebe que você se tortura, chore. Vá chorar um pouco. Vá chorar um pouco. Se dê conta disso. Quem foi essa pessoa que você botou pra dentro tão dura? Você copiou quem? Você reagiu ao quê? Vai chorar, vai ficar um tempo sentindo isso. Nós não temos isso. Então, ele vai precisar construir ternura, né? Ou grandeza. Tem pessoas que têm senso de grandeza, de que elas são mais do que elas são, e a vida não é bem assim. Ou que elas são pior do que. Então, assim, a gente precisa saber onde é que está o nosso vício, o nosso apego. A que a libido está servindo? Que ela precisa encontrar o mar da vida. Ela precisa encontrar o mar da vida, né? Muito bem. Tranquilo, Flávia. Podemos seguir para outra Flávia. Agora, a gente está com 3 Flávias no grupo. Olha só. Obrigada, Boa João. noite. Maravilhoso. Boa noite, pessoal. Boa noite, João. Boa noite, Flávia. João, eu cheguei um pouquinho atrasada, mas eu peguei uma parte muito boa. Hum. E eu falei, gente, nós precisamos falar mais sobre isso, porque você falou Uhum. que o budista é, invoca a crise É, para criar anticorpos. isso. E aí eu fiquei pensando assim, no meu estilo de vida e como eu tenho lidado no, sei lá. Essa coisa de, por exemplo, pegar um jornal, ir na página policial, ler livro de violência, é, conversar com um político que a gente não concorda, sabe? Pode ser Tá tortura, fraca, né? senta no chão com os moradores de rua, vai ver sofrimento, vai ver doença, É. e, e tudo isso na intenção de compreender melhor onde está o desconforto nesse mundo Uhum. meu que não que o meu conforto é uma ilusão, porque o mundo é muito maior do que minha Uhum. poltrona. Uhum. Mas aí a gente vai na terapia, e chega lá, né, com o olho desse tamanho. Uhum. Nó, meu Deus, tá bem confuso, que tristeza, não sei o que. Aí não lê aí as pessoas que te protegem falam, não lê esse livro, não vai Uhum. nesse lugar, se afasta. Ou, por exemplo, uma mãe que perde um filho, não quero ouvir essas tristezas.
Porque Uhum. ela não tem, talvez, o anticorpos. Eu fico pensando nisso, que a gente podia falar um pouco mais sobre isso, porque a gente invoca a crise para criar anticorpos, mas a gente não pode sustentar e se identificar com esses personagens da violência. Como não sustentar isso, Exato, sabe? exato. E a Não, gente se você criar um vai. apego a isso, você não tá, você tá, é um personagem, né? Você é uma pessoa que tem que se expor, né? E o fundamental da crise, tu terminou, Flávia? Desculpa. Não. Eu terminei. Era só essa. Porque eu quero saber a vantagem de invocar a Aham, crise, que é uma coisa que estava meio subjetiva na minha cabeça, aham, e eu estou aham. fazendo muito isso. Vamos pensar assim, o objetivo da crise, de invocar a crise, né? É porque assim, ela vai chegar. Então, se você dá uma volta na rua, só o fato de você estar aberta, por exemplo, e ver o rosto das pessoas ou a situação de vida das pessoas, isso já é uma forma de se abrir à crise, que é uau, né? Tantas coisas diferentes acontecem com as pessoas. E você se deixa tocar por aquilo. Há uma certa ternura que surge, né? Isso é um exemplo, né? É, ou, por exemplo, você começa a meditar sobre a, qual é a ideia que você vem carregando sobre você mesma. Quais as consequências disso de maneira prática na tua vida? Essa é uma boa maneira de invocar uma crise, né? Por isso eu disse, "Oh, parece que eu venho me enganando, parece que eu venho um vício de dureza, um vício de fantasia, um vício de doçura, um vício de submissão, um vício de ser especial a partir de algo. E é isso você está invocando a crise. Um vício de rigidez, um vício de personagem. Então você, uau. Então, nesse sentido, você começa a dizer, eu não sou o que eu achava que eu era. Isso é muito interessante. Por quê? Qual é o objetivo disso? Leveza, percepção, sobriedade, menos vício mental. Há vícios tóxicos, há vícios evidentes e há vícios tóxicos invisíveis. Esses são os mentais, né? Que estão dizem respeito à ignorância de você construir algo e ficar preso a isso. Então, assim, eu simplesmente eu não vou me expor a situações desagradáveis necessariamente, porque isso pode ser só uma forma de me apegar à ideia de que eu tenho que passar, eu sou esse que tem que passar, tem que atravessar coisas difíceis. Não, comigo geralmente tudo mais calminho. Quando o desagradável vem, ele vem, vamos lidar com ele, né? É, mas o que é interessante nesse processo nosso é desconstruir a ideia, a fantasia e ver o mundo com mais clareza, com mais claridade. E naturalmente, ao fazer isso, o desagradável vem, o que é positivo vem, o que é negativo vem, você se defronta. Os apegos se revelam, você vai ter perdas, você vai ter emoções, você, uau, e você vai seguir caminhando, né? Eventualmente, Machi Labdron, que é essa da Kine, ela ficou famosa pela prática do Cho, que é a prática de oferecer o corpo aos demônios, da qual o professor James Lowe é um mestre. Porém, contudo, todavia, o que ele ensina, ele diz, quanto mais você praticar, é dessa forma que a gente está conversando aqui, quanto mais você simplesmente entrar na floresta, mais demônios e fantasmas e fantasias você vai reconhecer. E elas naturalmente vão cair. Você vai perceber que há muitos sacrifícios que vêm sendo feitos na tua cabeça para determinadas ideias, não para a vida, não para a vida ser vivida, experimentada, e sim fantasiada, idolatrada, mitificada na tua cabeça, para entidades que tu criou sobre ti e sobre o mundo. Então é isso que a gente vai se defrontando. Então ele diz: entre na floresta e realize a prática. Quando eu falo floresta, gente, não é floresta. Não entre na floresta da Tijuca.
Nem na Flórida tem dois irmãos. Lá em Recife. Não é isso, é perigoso fazer isso. Né? É entrar na floresta de si. Simplesmente repouse, né? E sente e comece seu caminho. E você vai se defrontar com tudo que tem que ser defrontado. É, e eventualmente você pode dizer, não, olha, eu quero fazer a prática num lugar especial, eu vou fazer a prática. O pessoal dos NPC Makers, né? Eles fazem práticas no meio da rua, fazem práticas no campo de concentração, nos antigos campos de concentração. Interessante, né? Tá lá uma egrégora, uma energia que eles vão e fazem essas coisas. Há um apoio, né? Então isso é interessante ter uma experiência disso. Mas tem gente que também tem apego aos esportes radicais. A gente tem que tomar cuidado para você não criar mais um apego, né? O fato é, mantenha simples. Isso é o professor James. Mantenha simples e você vai se abrir para tudo. Porque a vida vai fazer questão de te mostrar o que é que vem te segurando, o que é que vem te assediando, como eu gosto de dizer. Tranquilo, Flávia? Tranquilo, adorei a parte de que os fantasmas vão caindo. É, eles vão. Eles vão. É cada lapa de fantasma, viu? Benza a Deus. Márcia, Oi, João. eu queria. Só queria, trazendo uma outra linguagem que você também costuma usar, saber se esses personagens podem ser chamados de partes, ou se é uma mistura Podem. de partes. É porque às vezes, assim, por exemplo, eu tenho uma parte carente. Ela pode criar um personagem, que é a Hum, história do bruxo da Casa dos Doces. Sim, pode entrar, não tem nenhum bruxo aqui. Eu sou lindo. Eu malho. Tá tudo bem. Não tem nenhum ex dentro do baú. Hã? Então, tá tudo bem. Não tem ninguém escondido ali. Isso é personagem, né? Ele serve a carência. Ele serve a minha parte carente, né? Mas assim, às vezes os personagens são é mais fácil vê-los do que as partes. Às vezes, eu sou o lutador, não, é assim, eu sou o lutador, eu sou o cara, eu sou isso, eu sou aquilo. pode ser o carente mesmo fazendo uma outra parte, né? Pode ser por carência, eu me Hum, mostro forte, só que eu não, né? ah, entendi. Então, isso. Mas Gostei tudo dessa. isso, porque é como se você estivesse falando de sensações, né? Consciências, personagens, depois sensações. E aqui isso tudo vai afolosando, como se diz no Nordeste. Vai, vai minguando, vai caindo de maduro, porque você não está mais alimentando com o combustível da libido. E ao contrário, ela está começando aí onde ela tem que ir, que é o presente. É abrir as portas do presente. Eu estou traduzindo um texto que foi o primeiro retiro do professor James que eu fui. Tive a alegria de ter esse retiro traduzido. Eu disse, meu Deus, eu fui para aquele retiro. Eu não entendia nada do que ele falou. Mas um trechinho disso que você agarra e você diz, opa, e você massageia, faz muito bem pra gente. Faz muito bem, né? Então essas coisas todas elas vão cedendo e mostrando espaço, né? Mostrando espaço. E todo o Dharma vai ficando mais claro com a perspectiva da não dualidade, que é o que a gente está trabalhando aqui, né? Deixa eu só fazer um quiz, que tem muita gente nova também. Quão vocês acham que está dando para entender o que a gente está conversando? Assim, muito, assim, nem um pouco. Todo mundo, por favor. Letícia também, Tiana. Cris, tá difícil, é? Cris e Luiz. Acho que eu me confundi. Ah, confundi. Como é? Assim, tá dando para entender, assim não tá. Eu estou entendendo Tá bem. racionalmente, agora falta Isso. assentar aqui. Falta botar o coentro, né? Isso. Tudo bem. Tiago levantou a mão. Oi, João. Oi, Consegue me Cris. ouvir? Boa Consigo. noite. Minha dúvida não tem muito a ver com o que está sendo dito, mas
Uhum. É assim, tipo, um amigo meu, bem próximo, Hum. quando eu tento abraçar ele, ele meio que não corresponde assim no abraço. Então, Hum. essa sensação gera uma frustração, assim, tipo, ao mesmo tempo que Hum. gera um certo vazio por saber que tá lidando com uma certa frieza, assim, no ato de abraçar, entende? Então, Hum. eu queria entender tua opinião, assim, em torno de oferecer carinho. A gente Hum. pode acabar se expondo a um vazio desnecessário, assim, como é que tu entende isso? Porco espinho não é um bicho muito interessante para você abraçar, né? Uhum. Se a pessoa tem, tipo, você pode dizer para ele todos os dias, eu queria muito que a gente tivesse uma relação mais próxima. E ele pode dizer, eu sou um porco espinho, cara. Não peça uma coisa dessa, né? Ou eu posso peçar perceber, por que que eu peço a um porco espinho para um abraço, né? Ou eu posso só, né, ter um momento, uau, parece que na minha vida foi importante isso, ou eu experimentei isso, agora eu me recolho e digo, uau, quem é essa pessoa na minha vida, quais são os abraços que me faltaram, ou eu posso realmente começar a deixar minha libido correr, tipo, ei, quem quer abraços? Eu quero abraçar, né? Então, não é um personagem. Quando eu tenho vontade de abraçar, eu vou em busca do abraço, né? Quando eu tô sentindo a emoção, eu digo, poxa, cara, eu queria que a gente tivesse uma relação onde eu pudesse te abraçar. E ele pode dizer, Tiago, mas você tá pedindo pra pessoa errada. Boa, um bom feedback. Ou senão, poxa, Tiago, bora lá. A partir de agora, vamos tentar um pouquinho. Pra mim é difícil, mas eu quero tentar. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas quando a libido tá fluida, a gente vai em busca do que a gente precisa, né? E o aprendizado vem. Esse é o papel, né, do processo. Tudo é aprendizagem, né? Tudo é aprendizagem. Obrigado, João. Tudo é aprendizagem de verdade. América, levantou a mão. Oi, boa noite, tá Boa me ouvindo? noite, querida. Sim. É, eu sou meio que nova aqui no grupo, na verdade já participei de, acho que de um encontro, né? Me enviaram um link, eu participei, mas tá com Aham. bastante tempo. Sim. Enfim, aí esse link apareceu pra mim de novo, então tô achando bastante certeiro, como uma flecha que tá em, profunda aqui no coração. Mas eu queria, quando você tava falando com a Márcia, Aham. você falou sobre essa questão de partes e personagens, né? Sim. E aí você trouxe essa questão de não alimentar. E aí eu queria saber a diferença, né, de como a gente não se, na prática, claro, de como não confundir o não alimentar com ignorar isso, assim. De Aham. ignorar, "Ah, não, isso daqui não existe, sabe? Ah, Tô bem. E qual é a diferença disso para o não alimentar? essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. Por exemplo, a não alimentação, por exemplo, se você está em carência, né? Se você ignora ela, você pode trabalhar mais do que deveria, você pode não querer se expor a determinados lugares, você pode julgar mais determinadas pessoas, um pouco como Perpétua, de Tieta, né? Que tinha, que tinha a libido muito reprimida, Jesus! né? E aí ela ficava julgando e agorando as pessoas e estava ali naquele processo. Ela não admitia que ela tinha necessidades. Então ela fugia da carência e encontrava o julgamento, que é muito comum, né? É, já a Tieta estava muito à vontade com quem ela era. Então ela expressava a libido dela, era muito direta e se mostrava como ela sentia que necessitava. É, então, Tieta alimentava. Meu Deus, está falando de Tieta. Meu sonho Tieta. é ser tieta. Olha aí, então foi por isso. Tieta alimentava uma boa relação com a libido na nossa na cultura popular, né? Ela vivenciava aquilo que ela precisava, ela foi onde ela precisava, né? Então, você alimenta uma coisa positiva, você alimenta um processo criativo, né? E você não alimenta, por exemplo, se você alimenta uma parte carente,
por si mesma, você vai começar a dizer: não, não, mas olha, por favor, me ama, fica comigo, ou eu aceito tudo. Tem pessoas que é incrível, não sei se vocês já repararam. Teoricamente, elas querem acabar a relação. Ai delas se o companheiro ou companheira termina antes. Elas revelam quão carente elas são, né? Então, assim, teoricamente elas são fortes e poderosas, só não querem ser rejeitadas. Porque ser rejeitada ativa gatilhos que alimentam a carência. Então, na verdade, a tua força, a tua predisposição, a tua coragem, a tua era falsidade. Ou era só uma máscara. Você também tinha medo de ficar só e não sabia o que fazer com isso. Então, isso é a carência. Então, a gente pode negar, a gente pode ficar preso, né? A gente pode ter um processo fóbico de fingir que não existe e não, eu tô ótimo, eu tô maravilhoso, eu tô aqui, viva os Budas. A gente pode fazer isso também, muito comum no budismo e em processos espirituais, né? Que a gente tolha a vida. E é diferente de você dizer, ah, não, uau, essa é a minha carência, poderosa. Papai não brincou comigo o suficiente. Mamãe não brincou comigo o suficiente, eu esperava mais da vida. Uau, ela realmente é imensa. E olha, por causa dela, eu fiz tantas coisas, né? Eu julguei tanta gente, ou me aliei a coisas negativas, ou me aliei a processos de apego muito intensos. Uau, forte isso. E a gente começa a se dar conta que o se dar conta ele é sempre, ou ele é muito claro e queima, uma coisa meio apolínea assim, ou ele é muito uma coisa meio Oxum, ele deixa você meio choroso, meio que triste que eu tenha feito essas escolhas, né? Que triste que eu tenha ido por aí. Mas aí você tá vendo a sua carência e tá se relacionando com ela. E pela primeira vez ela tá tendo alguém em quem confiar. Essa é a boa notícia. Ela não tá mais projetada no mundo nem abafada, ignorada. Então você começa a se relacionar, uau, então quer dizer que eu sinto isso, eu sou isso também. Isso faz parte de mim. Não. Eu respondi, América. É, assim, no caso, isso faz parte de mim, mas isso não Isso. é quem eu sou. Isso. É parte de mim aqui agora, né? Aqui agora Mas não isso. quer dizer que vai ser amanhã. Não. Mas assim, se ela aparece com frequência, eu preciso cuidar dela porque, olha, essa é a minha carência. Ou eu preciso ter uma abordagem que é tipo, venha, manifeste e tá tudo bem, e eu tô aqui com você. Ou eu preciso buscar formas de tratar ela de maneira mais saudável. Tipo, venha, manifeste, vamos numa festa, ou vamos ligar para uma amiga e vamos ficar juntas, vamos fazer alguma coisa legal e relaxo, né? Então, Aham. ela precisa ser ouvida e ou relaxada na prática da meditação ou bem tratada com a vida. Carência significa eu quero ser bem tratado. Quero ser bem tratado, né? Quando você não faz isso, você vai comer alguma coisa que não devia para se tratar bem, né? E por aí vai. Então a gente precisa aprender isso, né? A estar com essas partes ou com essas emoções fixas de uma forma mais saudável. Nem ser consumido, nem negá-las, reprimi-las. Se aproximou agora ou não? Foi, foi, entendi agora, obrigada. Muito bem. Então, por hoje é só, gente. Nos vemos próximo domingo, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo lugar. Amanhã, para quem ficar, eu quero mais um pouquinho. Amanhã a gente tem estudo do livro Faíscas, do professor James Lowe, nesse mesmo link, às 18 horas brasileiras, certo? Estaremos aqui para louvar e agradecer. Muito bem, gente. Então, obrigado mais uma vez. Queria agradecer a vocês. Para a gente é muito feliz fazer um novo ciclo de estudos e de alguma maneira potencializar essa energia positiva, de mais clareza, de mais lucidez nas nossas relações para que a gente possa atravessar a longa jornada que nos cabe de estarmos conosco.
de nos tratarmos bem, de olhar nossas relações, de perdoar o que tem que ser perdoado, de ir na direção do que precisa ser é, ido e digerir o que precisa ser digerido, né? Fazemos isso, melhoramos e oferecemos melhorias verdadeiras, autênticas para todos os seres no mundo. Tá? Então a gente faz essa aspiração hoje. Obrigado e até logo. Até já. Obrigada, João. Obrigada. Obrigado, João. Até já, até já. Obrigada, João. Obrigada, João. Obrigado, 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 João. obrigado, obrigado.